boa noite, estamos começando mais uma live. Essa live que já vai subir também para o Spotify, é uma live que vai subir para o YouTube, no nosso canal, no Escolhido Cast. Já quero agradecer aqui nossos parceiros, apoiadores do Escolhido Cast, a Marcenaria Diferente, a Etus, a Fresite, a Minelli, pessoas que estão ali comigo, acreditando nesse projeto, para trazer pessoas aqui, para levar conhecimento para você que também tem uma empresa, você que também quer ter uma empresa. Essa live vai ser muito especial. Fala, meu irmão, boa noite. Fala, Leandro, boa noite, irmão. Tudo na paz? Tudo jóia, tudo na paz, graças a Deus, tudo jóia. Melhor agora. E aí, Vamos que tudo vamos, certo? estamos aqui. Pessoal, apresentar para vocês Israel, nosso parceiro. Ele que é um cara que me ajuda muito. Um cara que é palestrante no nosso projeto Seja Crível, um cara que entende, domina a arte da mente, né? A mente que tudo pode, se a gente conseguir organizar o que está aqui dentro da nossa mente e ativar principalmente quem somos nós. Essa noite queria que a gente falasse, Israel, bastante sobre identidade, propósito, que são coisas que vai fazer pessoas alcançarem os objetivos, né? São coisas que vai fazer você se libertar, você crescer, você se encorajar. E o Israel é um cara que eu admiro muito nessa área, um cara que tem ajudado muitas pessoas. Essa semana passada a gente trocou uma ideia lá na marcenaria e ele falou de um projeto que tem transformado vidas através de alguns atos que ele coloca para pessoas fazerem e atos que dão resultados, né? Então, Israel, eu quero que você se apresente, pessoal, quem é o Israel, e que a gente batesse um papo sobre esse assunto que eu acho muito importante. Beleza, gente. É uma alegria poder estar aqui compartilhando a tela com você, viu, Leandro? Também acompanho o seu trabalho, entendeu? No começo, quando eu te conheci, eu dizia assim, cara, o que tem a ver? O que tem a ver o cara trabalhar com o que o Leandro trabalha e aí quer mexer com gente, quer levar as pessoas a aprender, quer transformar a vida, só que quando tu cai para dentro, você acaba entendendo que é isso que Deus quer de nós. É o coração ensinável, entendeu, irmão? Exatamente. E eu vejo muito isso, Leandro, como um gesto tamanho de gratidão a Deus de onde Ele nos tirou e aonde Ele nos colocou. Então a gente só quer que as pessoas entendam que é possível, que aquilo que a gente experimentou, que a gente tem vivido, porque um dia nós éramos alguém que não acreditava, alguém que não via perspectiva, e hoje a gente tem uma visão totalmente diferente, né? Eu quero agradecer pelo convite, por estar aqui, tenho admiração muito grande por você, pela Heloísa, né, seus filhos, e dizer, hoje eu trabalho com gente, né? Eu sempre pedi para Deus, Leandro, para Ele não me colocar em nada que não fosse, mesmo na área profissional, que não fosse atuando em transformar a vida de pessoas, né? Então, hoje eu trabalho com recuperação de pessoas de privação de liberdade, né? Responsável pela educação dos presos do Tocantins, tanto adolescente, mulher, adulto, em 28 unidades no Tocantins. A gente tem a missão de levar educação, levar projeto de transformação de vida, e a gente faz isso com muita alegria, entendeu? Além disso, também nós estamos aí no campo de empreendedor, a gente empreende, tem empresa de treinamento empresarial, trabalho com mentorias individual também, e sou escritor, né? Estamos indo agora para o nosso segundo livro, tá? Um livro agora com o tema aí, Aquilo que não te desafia, não te transforma. É um livro que nós iremos trabalhar diretamente esse assunto, identidade, propósito, como se posicionar para você ser aquilo que Deus te criou para viver nessa terra. E também nós temos aqui em Palmas uma escola de empreendedores, que eu já partilhei contigo. Tá? A gente terminou a primeira turma e estamos abrindo a segunda turma agora em agosto. É um projeto fantástico que
tem transformado famílias. Tem transformado família. Então, eu estou aqui como seu convidado, à sua disposição. Pode tocar aí que o que vier para nós aqui estamos prontos. Show de bola. Eu pedi, pessoal, para fazer essa live com o Israel porque no ano de 2019, 2018, 19, eu e a Heloísa começamos a estudar muito, sabe, sobre transformação de mente, como que poderia melhorar a nossa vida através de algumas mudanças, alguns drives que foi instalado, né, na nossa mente, muitas crenças que limitam a gente de alcançar alguns objetivos e principalmente ativar a nossa real identidade, né? Quando a gente descobre a nossa real identidade, tudo muda. A gente começa a enxergar as coisas de outra forma. Então, ali em 2019, quando a gente começou a estudar bastante sobre isso, essa transformação de mente, transformação, mindset, né? Ali, juntar com pessoas que também têm essa visão e também tá buscando essa transformação, como isso foi importante, ali me deu um gás, sabe, Israel? Tudo mudou ali. De repente, tudo mudou, porque eu comecei a enxergar de outra forma as coisas. Eu comecei a ver que é possível a gente acessar, colocar em prática. Então, a mudança de mentalidade e ativar ali minha real identidade, o meu propósito, porque o Leandro Novelli está na marcenaria, o que eu posso fazer na marcenaria que eu possa alcançar outras pessoas através da minha profissão, da minha empresa, do dom que eu dei, né? Que é a marcenaria. Então, isso transformou de uma forma geral, assim, a nossa empresa, a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar, a nossa vida espiritual. Eu comecei a transbordar tudo aquilo que eu estava aprendendo. Nós criamos o projeto Incrível, onde o Israel também é palestrante, e começamos a ensinar pessoas. E isso foi aflorando cada vez mais, Israel. Quanto mais eu ensino, quanto mais eu transbordo e compartilho tudo que eu estou aprendendo, vai dar mais vontade ainda. Então, eu gostaria que você falasse um pouco assim, sobre essa ativação, como a gente vai conseguir ativar a nossa real identidade, como é possível a gente descobrir o nosso propósito, né? Tem muita gente que se perguntar qual que é o seu propósito de vida. Tem muita gente que não conseguiu ainda descobrir. E eu queria saber se é possível a gente, como é possível a gente ajudar essa pessoa a alcançar esse propósito e essa identidade. Show de bola. Primeiro, eu quero que você que está nos assistindo agora, ou que vai assistir depois, né, pelo YouTube, o que mais tu falou aí? E no Spotify. Pelo Spotify, quero que você entenda o seguinte: tudo que você for fazer na vida, e quando eu falo tudo, eu estou falando de todas as áreas da sua vida, espiritual, familiar, emocional, profissional e financeiro. Tudo que você fazer nessas áreas e que você busca, eu não diria a palavra sucesso, mas que é a mesma coisa de êxito, de dizer assim, cara, eu quero fazer algo que dá certo, que me realize, que me leva a desfrutar, que me leva a experimentar o transbordo. Você primeiro precisa identificar quem você é. Leandro, quando eu não sei quem eu sou, eu passo a ser aquilo que as pessoas falam ao meu respeito. Se você pegar aí um grupo de 10 pessoas e dizer assim, galera, anota aqui para mim as 5 frases mais pesadas que você ouviu de autoridades na sua infância. Quem são essas autoridades? São aquelas pessoas que nós respeitávamos quando nós éramos crianças. Pais, tios, avós, padre, pastores, as pessoas que a gente tinha como respeito na nossa vida. Só que essas pessoas, eu te digo algo gravíssimo, o maior bloqueador de mente que existe é a pessoa do pai.
Cara, interessante. Depois do pai, professor. Depois do professor, aí vem padre, pastores. Eu te falei de 4 autoridades que começam com a letra P: pai, professor, padres, pastores. São esses agentes que bloqueiam a mente de crianças e de adolescentes. E aí o que acontece, Leandro? Esses adolescentes, essas crianças, elas crescem carregando palavras que ouviram durante a sua infância, e essas palavras, elas acabam tirando a nossa verdadeira identidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma aluna que ela é muito inteligente. Cara, e ela tem grandes oportunidades na vida. Mas toda vez que é para ela abraçar algo novo, abraçar algo muito bom para a sua vida profissional, ela tem medo e paralisa. Olha. Você está entendendo? E aí eu fui investigar. Ela disse: Israel, eu preciso saber. E eu disse: escreve para mim aí 5 frases. Cara, a primeira frase, ela ouviu do pai dela uma frase que dizia assim: você nunca vai ser ninguém na vida. Nossa. Você nunca vai ser alguém na vida. Cara, como que uma criança escuta isso do pai? E segunda-feira passada, que ontem estava com 8 dias, eu trabalhava numa empresa aqui, e eu trabalhava sobre consciente, subconsciente e inconsciente. Entendeu? Porque isso, quando eu escuto uma palavra dessa, sendo criança, principalmente de 0 a 7 anos, a psicologia explica que de 0 a 7 anos é a fase mais especial das 3 fases de criação de filho. 0 a 7, 7 a 15, 15 a 21. E aí o que acontece? Essa fase de 0 a 7 é o tempo de criarmos identidade na cabeça dos nossos filhos. Caráter, autorresponsabilidade, educação, respeito, princípios. É nessa fase. Só que é nessa fase também que a gente pode lascar com a vida deles. E aí essa minha aluna dizia assim: Israel, toda vez que eu estou diante de uma situação top dessa, quando é para mim abraçar a causa, pegar ali a oportunidade, eu lembro dessa frase. Paralisa, né? Você está entendendo? Então, isso rouba de nós aquilo que sempre Deus que nos dá, Leandro. Se tu vê lá em Gênesis, quando Deus diz: e aqui está a nossa verdadeira identidade. Qual é a sua verdadeira identidade? Se você não sabe hoje, você que está nos assistindo, escreva. Coloca no quadro do teu escritório, manda fazer uma cartolina e escreve lá no teu quarto para tu nunca esquecer. Eu sou imagem e semelhança do Criador. E acabou. E se nós pegar lá Gênesis 1, 26, o Senhor vai dizer: façamos. E quando ele fala façamos no plural, ele está falando da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos criados por esse Deus que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Só que se tu continuar a leitura, esse mesmo Deus nos dá poder de governo. Governar sobre todas as coisas nessa terra. E como é que eu vou governar, meu amigo? Se eu souber quem eu sou, se eu souber a minha verdadeira identidade, quando eu sei, e não basta só saber, eu preciso acreditar qual é a minha verdadeira identidade, eu vou acabar tendo certeza absoluta por que eu nasci, para que eu estou nessa terra, e eu não vou precisar de aprovação de mais ninguém. Eu não preciso de aprovação de ninguém, porque eu sei quem eu sou, porque quem deveria, aliás, quem tinha que me aprovar, me aprovou antes da criação do mundo. Não é isso que a palavra diz? Antes da criação do mundo, o Senhor já te chamava pelo nome, Leandro. O Senhor já tinha tudo isso. Se tu pegar Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte: antes do nascimento, antes da criação do mundo, o Senhor já te chamou para você ser santo e irrepreensível. Aí a palavra continua dizendo assim, Leandro: e em Cristo Jesus,
o Senhor derramou todas as bênçãos necessárias para toda a tua vida. Sabe aquela historinha de dizer assim, tu chegar para mim e dizer, Israel, se Deus quiser, nós vamos criar o Seja Crível. Meu amigo, tu acha que Deus quer? Tu acha que Deus quer um projeto desse para impactar, para transformar a vida? Irmão, quando você nasceu, Deus já te deu essa bênção. Deus já me deu a bênção de criar a escola de empreendedores, de escrever o livro. Mas por que eu não fiz antes, Israel? Porque eu não sabia quem eu era, Leandro. Eu não sabia a minha verdadeira identidade, eu não sabia para que eu estava nessa terra. Então, se você trabalha com qualquer área na tua vida espiritual, profissional, qualquer coisa que tu fazer, cara, se tu pegar água mineral e tu for para a rua vender, tu vai sustentar a tua casa, tu vai crescer, se tu estiver vivendo isso aí, sabendo quem você é. Sabendo quem você é. Então, não adianta tu tocar nada. E tu começou a falar aí algo muito interessante, irmão. Essa educação emocional, essa questão emocional, ou nós vamos trabalhar ela, ou nós vamos morrer nadando na praia. Quando eu estou na empresa trabalhando com as pessoas, eu digo assim, cara, quando a empresa quebrou, Leandro, primeiro ela quebrou na cabeça do dono. Cara, se você não souber quem é você verdadeiramente, se você não assumir essa identidade, você não vai viver prosperidade. E quando a gente fala aqui prosperidade, não estamos falando só do dinheiro, é muito mais que isso. É você viver o propósito nas 4 áreas da tua vida. É você acordar e dormir grato, cheio de alegria. Por quê? Porque eu estou vivendo aquilo para qual Deus me criou nessa terra. Entendeu, irmão? Mas fala isso, eu vou falar a live todinha, entendeu? Não, bom demais. E, assim, alguns marceneiros podem estar aqui na live e se perguntando, mas o que tem isso a ver com a marcenaria? Tem tudo, amigo. Não é só com a marcenaria. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com tudo que nós estamos falando aqui. Quer um exemplo? Se você não ativa a sua verdadeira identidade, você não consegue nem fazer uma boa venda. Isso interfere completamente na sua venda. Por quê? Nós estamos falando em marcenaria, às vezes, em ambientes caros. Né? Estamos falando de imóveis aí de 100 mil, 200 mil. Tem empresas que fecham móveis de 1 milhão, 500 mil. Eu vejo muitos aqui, empresas grandes, que fecham casas de alto padrão, mais de 1 milhão de reais para mobiliar uma casa. Se uma pessoa que não tem a identidade ali ativada, ela não consegue vender um móvel de 100 mil reais, de 1 milhão, de 2 milhões. Por que isso? Interfere completamente. Você não se vê merecedor, que é um outro assunto que eu vejo muito no nosso setor aqui, Israel. As pessoas não se vê merecedora, às vezes, de acessar aquilo. Não se vê merecedora de prosperar na profissão, não se vê merecedora de acessar algumas máquinas tecnológicas, não se vê merecedora de ampliar o seu negócio, de crescer, de colocar mais pessoas, de atender mais clientes. Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Você que está assistindo, ouvindo essa live, isso tem tudo a ver. Quando você ativa ali sua identidade, você pode ter certeza que a sua vida financeira, a sua vida empresarial vai mudar muito. Você vai começar com outros olhos, uma negociação. Eu já vi situações de pessoas que ela não se vê merecedora fechando um grande projeto, porque ela não se vê, ela se sente inferiorizada ali. Ela não vê a empresa dela poder fazer um projeto desse. Então, quando a gente consegue ativar, eu estou falando porque eu já vivi no início da marcenaria, eu ia fechar um contrato, eu e a Heloísa, a gente olhava pelo nosso bolso, não pelo bolso do cliente. Olha só que é as coisas. Eu olhava assim, nossa, mas ficou caro, né? Será que o cliente vai fechar? Tá muito caro. Dá para melhorar aqui esse orçamento? O que dá para diminuir? Eu pensava com os meus olhos. E eu não me via merecedor de aceitar, de vender o bom projeto. Hoje é completamente diferente, Israel.
Hoje a minha mentalidade é o seguinte: o que eu posso fazer para gerar valor no meu trabalho, para que eu possa vender melhor? Entende? Hoje eu não quero vender um monte de projetos, eu quero vender sim projetos saudáveis, bem vendidos, com geração de valor. Tudo que tem de melhor ali que eu possa estar oferecendo para o meu cliente. Coisas que eu nem fazia antigamente. Eu não oferecia o melhor, porque era mais caro e eu ficava com medo dele não fechar o projeto. Então eu não oferecia. E depois eu falei, tá errado isso. Porque tem pessoas que querem o melhor e querem pagar o melhor, né? E aí minha Na, vida começou a transformar quando eu consegui ativar isso de verdade. na mentoria individual que eu trabalho, atendendo pessoas, a gente faz um teste, Leandro, de 16 bloqueios emocionais. 16. E aí, quando você faz esses 16, e eu tive uma aluna que ela tinha todos os 16 bloqueios. Caramba. Cara, eu vou citar alguns aqui: autoimagem, bloqueio de aprendizagem, paternidade, bloqueio de culpa, necessidade de aprovação, merecimento, perfeccionismo, bloqueio sexual, bloqueio de religiosidade, entendeu? São 16 bloqueios. Caramba. Agora tu imagina o seguinte, cara, o que é bloqueio? Vou explicar para vocês o que é bloqueio. Imagine você estar dentro de um quarto, trancado, dentro de uma sala trancada, alguém te trancou lá dentro, tirou a chave, e aí lá de fora alguém grita assim: Leandro, sai fora dessa sala, porque aqui fora tem uma grande oportunidade, um grande presente para você. E aí você não consegue sair. Sabe por quê? Porque você está bloqueado por 4 paredes. Então, o bloqueio é aquela barreira que nos impede de acessar aquilo que é nosso. Aí tem aquela grande frase que o teu bloqueio tem intimidade com o teu propósito. E aí eu ligo nessa o tema do livro que eu vou lançar: o que não te desafia não te transforma. Então, se você quer ser um marceneiro, se você quer ser um marceneiro de êxito, de sucesso, que cresça e leve pessoas com você, faz o seguinte: resolva todos os bloqueios emocionais que você carrega. Depois você olha, pega caneta e papel e anota os seus 3 principais desafios na marcenaria. Aí tu imagina você resolvendo esses 3 desafios, que são os piores ou os mais desafiadores. No dia que você resolver esses 3 desafios, a tua vida profissional, o teu negócio será transformado. Será transformado. Por quê? Por exemplo, eu contava para o Leandro na semana passada que a gente sentava, uma das nossas alunas da escola de empreendedores, cara, a mulher trabalhava com marmita, ela tem um restaurante de marmita, e aí chega um dia em que ela quer fechar a marmitaria, porque ela chegava a vender apenas 6 marmitas por dia. E eu lembro que, quando eu convidei ela para a escola, ela disse assim: Israel, eu estou saindo agora de um momento com Deus, de oração, eu pedi uma resposta. Quando eu saio do quarto, tu me liga. E eu disse assim: eu preciso que você entenda que Deus está te dando uma oportunidade. E aí ela disse assim: mas eu estou desesperado. Eu fui na casa dela com meu sócio João Filho. Ó, a Cíntia que entrou aí é nossa aluna, tá? Top, essa aí, ela diz assim: Leandro, hoje a minha diária é de R$ 700, aquela que eu te falei lá, lembra? Essa Legal. aí, é uma benção, entendeu, Cíntia? Ativou. Bem-vinda. Entendeu? Hoje minha diária é 700, ela vai lá e fala 700. Agora vem para cá, eu quero que os marceneiros escutem isso. Vendendo sobremesa. Tá entendendo? Vendendo sobremesa de R$ 10. Cara, vocês vendem móveis de 200 mil. Vocês fazem todo um planejamento de uma casa, como o Leandro falou, que dá 1 milhão. Só que se você não acreditar e se você não souber quem você é verdadeiramente, se você não trabalhar esses bloqueios que te travam, você não vai chegar a lugar algum. E aí, você que vai estar assistindo agora ou vai assistir depois, você vai entender: caraca, por que as coisas não fluem? Por que dá certo na vida do Leandro e não dá certo na minha? Mas eu sou profissional como ele. Mas você não tem uma cabeça como ele. Você não trabalhou a sua mentalidade como ele. Entendeu? Aí, ó, a Cíntia disse assim: eu estava vendendo salada de frutas na Gaviões
indo para casa com 40 copos vendidos. Agora, amigo, tá vendo? Gaviões é academia lá, tá ligado? Você tá entendendo? Aí já foi R$ 400, viu, irmão? Agora à noite. Você tá entendendo? Leandro, quando a gente descobre a identidade, a Cíntia descobriu, nada vai te parar. Nada vai te parar. E eu quero dizer para vocês, se vocês nunca ouviram falar disso aqui, cara, não acredita em mim, no Leandro, não. Só faz o teste. Só faz o teste. Cara, eu vou fazer só de birra mesmo para saber se dá certo. Faz o teste. Nunca mais você será a mesma pessoa. Eu disse para a Cíntia, daqui a pouco vai comprar o seu carro, o carro dos sonhos, daqui a pouco vai estar na casa que você sempre sonhou, porque só depende de você, Cíntia. Você sabe disso. Desde o começo a gente falava isso. Então, aí voltando lá para a menina da marmita, e aí a gente sentou com ela e conversou. Eu lembro que eu fiz uma pergunta para ela, Leandro. Cara, o que tu já fez? Ela disse, eu já fiz de tudo. Não dá mais certo, Israel, eu tenho que fechar. Eu disse assim, eu não lembro de ter visto um folder seu da marmitaria. E ela ia ficar calada, né? Eu não lembro de ter te visto, ou tu ter comentado comigo, que tu saiu andando em cada empresa em Palma, dizendo que vendia marmita para fechar um contrato contigo. Você está entendendo? Aí eu fui falando e ela foi se calando, porque não tinha feito nada praticamente. Cara, 2 meses depois fechou um contrato, entendeu? Muito bacana. E aí estava vendendo aí de 6 marmitas, subiu para 60, irmão, diário. Você está entendendo? Então, assim, uma pessoa que durante a escola de empreendedores vendeu R$ 42.000. Para quem trabalha com marmita e quem estava querendo fechar a empresa, irmão, foi um resultado fantástico. Então, não é como eu faço. Não é como eu faço. Tem muita gente por aí, Leandro, empreendendo e começou assim, não, eu vou fazer do jeito que vim na minha cabeça. Não funciona, galera. Existem estratégias, existem caminhos, existem ensinamentos que pessoas maiores que nós, do mesmo ramo, fizeram e cresceram absurdamente. O que você tem que fazer? Descobrir o que esses caras fizeram. Descobrir o que esses caras fizeram. Então, se você está começando uma marcenaria e aí tu conhece o Leandro Novelli, cara, pergunta o que ele fez. Pergunta qual foi o caminho. Sabe qual é o grande problema? É quando alguém não deu conta de fazer e eu não sei o caminho. Mas se alguém já fez, já mostra para mim que é possível. Deixa eu te contar algo. Dezembro do ano passado, Leandro, o ano passado, de fevereiro a dezembro, eu tive um problema com um banco, com um consórcio. E aí fui contemplado, dei lance, fui contemplado, tal, o banco segurou minha carta até hoje, não liberou. Entendeu? Eu vendi meu carro, dei um lance, fui contemplado e tinha que pagar. Aliás, tinha que pegar essa carta para comprar um carro maior. Eu queria de 7 lugares e tal. E aí, cara, o banco não liberou. Irmão, sem justificativa. Tudo que eles alegavam, eu provava com documento. E aí, quando eu vi que eu não ia conseguir, colocamos na Justiça Federal, caso você tenha uma ideia. E aí, estou esperando aí a última instância agora para saber o que vai acontecer. Mas já descansei em Deus. Porque você descansa quando tu vai no teu limite, quando tu faz tudo que está no teu controle, quando tu dá o teu 100%. Eu fiz. Não tenho mais o que fazer, esperar em Deus, descansei nele. E aí, quando foi em dezembro, simplesmente um amigo meu aqui de Palmas me ligou e disse assim, cara, eu tenho 3 carros na garagem. Eu tenho 3 carros na garagem. Isso eu lá no escritório dele, eu quero te apresentar os 3. Me apresentou os 3, Leandro. E aí disse assim, ele me apresentou uma Ranger, um Kwid e uma Toro. E aí, quando ele me mostrou a Ranger, top demais, o Kwid novo. E aí, quando chegou na Toro, ele disse assim, entra na Toro. Aí eu entrei na Toro, ele liga. Liguei, nós estávamos no estacionamento. Ele vai na frente ali, menos 10 metros e volta, entendeu? Aí fui e voltei, o que esse cara tá querendo? E aí ele disse assim, irmão, tá sem carro, né? Eu fiquei sabendo que você tá sem carro. Eu disse, tô, cara, já faz uns 10 meses, 11 meses aí.
E aí ele disse assim, pois eu quero te falar algo. Ontem à noite, minha esposa estava em oração e o Senhor disse para ela falar para mim que era para mim pegar esse carro e te dar esse carro. Não. Disse, que loucura é essa, irmão? E ele disse, não, loucura quem achou foi eu quando ela me falou isso. Ele falando, entendeu? Foi loucura demais. E aí ele disse, aí ela disse assim para ele, Leandro, não, já que tu é um cara que tem intimidade com Deus, vai orar para ver o que Deus te fala. Cara, quando ele for orar, Deus disse assim, entrega o carro para o meu servo e diga para ele que ele vai pagar como e quando ele puder. Irmão, tirou a chave aqui da cor da calça e me entregou. Essa touca que eu tava na porta aí. Você tá entendendo? E aí, caraca, bicho, eu tremia a base, eu chorava, eu fiquei assim... Loucura, 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 loucura. Eu lembro que a gente fez um contrato que em junho agora desse ano a gente sentava para ver como que eu iria. Ele disse assim, se a carta do teu consórcio sair até lá, tu quita de boa. Se não, a gente faz uma nova renegociação. Só, cara, que a empresa dele lá teve umas dificuldades e ele teve que negociar os outros carros e tal. Ele ficou sem carro. Ficou sem carro. E até junho agora, eu já tinha passado 40% do valor para ele, né? Sei que faltava aí 60 mil reais. E ele me chamou no começo do mês de junho e disse assim, Israel, cara, nós só tínhamos que sentar dia 30, mas eu quero te pedir socorro. Eu tô agoniou, eu tô sem carro para levar meus filhos para a escola. E aí eu queria saber o que você pode fazer. Tu pode financiar um carro para mim? E eu disse assim, cara, eu não quero financiar carro. Eu pensei, né? Eu não quero financiar no banco porque tu paga 3 carros. Fiquei pensando nisso. Leandro, aí eu pensei, aí ó, caiu a ficha. Cara, eu sei vender. Olha só, eu sei vender. Então, eu preciso vender produtos ou serviços para mim adquirir esse dinheiro numa semana. E aí o que eu fiz? Loquei um carro para ele ficar rodando um mês. Eu digo, eu tenho um mês de prazo. E quando chegou na última semana do mês, irmão, eu parei aqui no escritório e disse, cara, eu preciso produzir alguma coisa. Eu lembrei de uma cidade que eu tinha ido lá fazer um treinamento, que a galera pirou com esse treinamento. Eu digo, é ela. Fiz um projeto aqui, irmão. Projeto para 6 meses de treinamento. Liguei para o secretário lá que tinha me contratado na época e tal. E aí liguei para ele, mandei o projeto. Ele disse assim, cara, quanto tu vai fazer esse projeto para nós? Eu disse, irmão, só 60 mil. Ele disse, espera aí que eu vou falar com o chefão aqui da empresa. Leandro, na hora que o chefe viu o projeto, ele disse assim, pode fechar com o cara. Olha. Cara, eu precisava 60 mil reais numa semana. Eu fiz o projeto, negociei, vendi o serviço. Por que eu estou te falando isso? Mentalidade. Realidade. Você está entendendo? Mentalidade. Cara, há 5 anos atrás, eu tenho certeza que eu estava no banco dando um jeito de financiar esse negócio para pegar aí 60 mil e pagar 180 mil. Você está entendendo? Que é uma loucura. Para mim é uma loucura fazer isso. Mas por que eu estou contando isso? Porque quando você sabe quem você é, quando você usa aquilo que Deus te deu, porque é dom de Deus, é graça de Deus, tudo isso que a gente vive no profissional, porque tem gente assim, mas tem que misturar o profissional com o espiritual, não tem como separar, amigo. Não tem como separar. Então, para você que está aqui conosco, eu só te desafio a isso. Foca em descobrir qual é a sua identidade, acreditar, eu já estou te dizendo qual é. Foca em suportar processo, eu preciso suportar processo, porque quem não suporta processo não alcança propósito. Essa é uma frase que eu gosto dela demais. Quem não suporta processo não alcança propósito. E um homem que vive nessa terra sem propósito, ele está fadado ao fracasso, Leandro. Forte. Isso mesmo. Tudo isso que você falou, uma história assim fantástica. E eu me vi em várias situações, assim, sabe? Na própria marcenaria, com uma máquina que eu queria comprar,
com o galpão, quando a gente construiu. Eu tenho uma história da obra desse galpão, assim, foi 100% usando a providência de Deus e a mentalidade, acreditando. Eu olhei o lote e vi o galpão pronto na minha mente. Está pronto. Se eu vi na minha mente, ele vai sair da minha mente e vai virar de verdade. E foi dessa forma que você contou a história do carro. Eu já fiz isso em vários negócios e deu certo. Ativando a nossa identidade, acreditando, indo para cima. Deus vai abrindo portas, né, Israel? Deus vai preparando pessoas, vai preparando clientes, vai gerando negócio e a gente vai honrando nossos compromissos e alcançando nossos objetivos. Só que para tudo isso, a gente precisa ter coragem de ir para cima, de acreditar, coragem que vai dar certo, coragem e não duvidar. Quando a gente fala sobre fé, a fé realmente tem que ativar, né? Acreditar e não duvidar, porque vai acontecer. Eu posso garantir para você que está assistindo, você realmente ter a fé, não duvidar, para cima, é impossível não acontecer. Impossível. Então, esse assunto, e realmente ele foi um divisor de águas na minha vida, no momento que eu comecei a buscar a transformação, entender essa ideia, ativar ali meus propósitos. Então, tudo fez sentido. E tudo faz sentido hoje. Porque parece que fica mais leve, né? Assim, você acredita que vai dar certo. E agora, falando aí um pouco de posicionamento, cara, alguém chega e pergunta, Israel, como que eu vou me posicionar? O posicionamento, ele é a mesma coisa de atitude. Cara, eu preciso ter atitude, eu preciso me movimentar. Aí eu gosto muito daquela frase, pensamento não muda nada, movimento muda pensamento. Isso é forte. Então tu fala aí que primeiro você viu na tua mente. Nós aprendemos no campo emocional que quando tua mente vê é porque existe. Olha o tanto que é bacana. Quando sua mente vê é porque existe. Aí entra aí a lei da atração. Eu começo a atrair, a querer isso para minha vida e vai acontecer, cara. E vai acontecer. Antes, quando eu ouvia, Leandro, alguém falando isso, eu digo história, isso é história, cara. Quando isso acontece na tua vida, caraca, dá certo, bicho. Dá certo, então eu vou fazer porque dá certo. Entendeu? Então, como que você quer? Eu lembro muito, no começo, quando eu cheguei em Palmas, que eu passei muita dificuldade, até falava isso contigo, passei muita dificuldade financeira para adaptar a minha vida. Eu vinha de uma cidade de 3 mil habitantes para morar numa cidade de 300 mil habitantes, custo de vida lá em cima com o mesmo salário. Só que, cara, eu ficava botando culpa nas pessoas. Eu botava culpa nas pessoas que me convidaram para cá e que não cumpriram o que prometeram para mim. Eu colocava culpa em todo mundo. Eu ficava brigando com Deus. Por que ele permitiu eu vir para cá? Por que eu estava vivendo isso? Só que eu esqueci que eu não me posicionava. Eu queria que as coisas... E a maior ilusão do mundo é você achar que as coisas vão cair do céu para a sua vida pronto. Não vai. Cara, e aí um dia eu vi um vídeo que o cara dizia assim, esse vídeo é para você, seu pai de família, você é covarde, você não está conseguindo nem ser provedor na tua casa, levanta a bunda dessa... Tu imagina quem que fala assim, entendeu? Levanta a bunda dessa cadeira, vai se posicionar, tu vai deixar teus filhos passar necessidade, a tua esposa deve estar aí dentro de casa triste, porque olha para os 4 lados e não vê solução, e você aí um bunda mole. Cara, caiu a ficha. Eu disse, meu amigo, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me posicionar. Cara, desse dia para frente, eu não vou parar, eu vou fazer até dar certo. Vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, não importa, eu vou fazer até dar certo. E quando que as coisas acontecem, Leandro? Quando você está pronto, entendeu? Quando você faz aquilo que tem que ser feito. Então, cara, aí tem gente que diz assim, Israel, mas eu não vou fazer que eu tenho medo de dar errado. Amigo, tu só vai saber se vai dar errado se você fizer. E aí esquece essa história de erro. Mas se eu me posicionar e der errado.
Pode ser que não dê certo, talvez pode não dar certo. E se não der certo? Esqueça esse se, será e talvez e vai. Ah, eu estou com medo. Vai com medo mesmo. Quantas vezes nós não fomos com medo? E deu certo. E se deu errado? Aprendizado. As pessoas, Leandro, precisam entender que, cara, esquece erro. Quando você faz uma coisa que deu certo, celebra, comemora, faz festa. Deu errado, agradeça, porque foi um aprendizado e nunca mais tu vai fazer daquela forma. As pessoas se paralisam, cara, no medo de errar. Sabe por quê? E aí eu descobri de onde vem isso aí, Leandro. Vem de uma criação oprimida, aquela criação onde o pai dizia: olha, Leandro, se tu pisar na bola eu te arrebento, se eu for chamado na escola um dia, se tu fez alguma coisa eu te mato uma surra, se você brigar na rua vai acontecer isso, se você falar isso. Então, cara, nós fomos criados para ser homens perfeitos, só que esses caras não existem, entendeu? Então isso desenvolve. Eu tinha um aluno na mentoria que desenvolveu transtorno obsessivo compulsivo, toque nela. Ela diz: Israel, eu sentava na primeira cadeira da minha escola, e aí quando meu pai estava de mal comigo, eu ficava me tremendo com medo dele aparecer na porta da sala de aula. Eu tinha pânico do meu pai. Israel, eu era a perfeitinha, eu não podia pisar fora. Cara, essa menina cresceu cheia de problemas. Então errar para ela, aí vem outro bloqueio terrível, chamado perfeccionismo. Eu só faço se estiver perfeito, porque eu não assumo, não admito errar, porque quando eu erro, eu tenho medo de frustrar as pessoas que me amam e me frustrar, e eu não quero me frustrar. Então, ou tá perfeito, ou eu não faço. Só que o feito é melhor do que o perfeito. Você está entendendo? Então, eu quero dizer para você que está aqui, cara, se posiciona. Cíntia, tu só descobriu que dava certo vender na rua. Você vende no sol quente, na chuva, de noite, de manhã, porque tu testou. Você testou, você foi com medo. Ela conta, Leandro, que diz que os primeiros não que ela pegou, ela disse: dá vontade de chorar, entendeu? Só que quando eu pego um não, eu tenho que ignorar o não e ir atrás do sim. Rick Chester dá uma aula para nós sobre isso. O cara pegava aí mais de 3.000 nãos para ter 120 sim. Ele só queria vender 120 águas por dia, era a meta do cara. Não importava quantos não ele ia receber no dia. Então, se tu está preocupado com não, eu tenho que fechar um serviço, cara, primeira coisa, se prepara. Porque quando eu chego e diz assim: você precisa se posicionar como vendedor, não gosto de venda, que história é essa? Aí tu trabalha onde? Eu trabalho numa empresa. Quantas horas por dia? 8 horas. E tu não gosta de vendas? Cara, tu tá vendendo o que tu tem de mais valioso, que é o teu tempo. Enquanto tu tá vendendo 8 horas por dia, 40 por semana, para ganhar R$ 1.600, e quando desconta dá menos. Tem gente vendendo água mineral, botando 5 pau no bolso. O que tu me diz disso? Mas é uma estabilidade. Final do mês eu sei que é certo. Estabilidade não existe. Que ilusão é essa sua? Entendeu? Então, cara, aprende a vender. Como é que eu vou diminuir os nãos na venda, Leandro? Aprendendo quebra de objeção, aprendendo como me posicionar. E tem curso, tem livro. Eu quero indicar aqui 2 livros, cara. Deixa eu pegar eles aqui. Eu quero mostrar. Deixa eu ver onde é que eles estão aqui para não perder muito tempo. Já. Vai falando aí, Leandro, enquanto eu acho. É importante mostrar. Bom, galera, esse assunto realmente é bom. Se você colocar em prática, você pode ter certeza que você vai ter resultados, e resultados que você mesmo vai se surpreender. Eu fico muito feliz em poder fazer essa live e abordar esse assunto. E é difícil a gente abordar esse assunto, principalmente na nossa área, mas que faz total diferença. Então, você que é da marcenaria, dá uma oportunidade, uma chance de você aplicar tudo isso que a gente está falando. Você colha resultados novos, para que você veja realmente evolução. Mas é o que já falou, a gente precisa colocar em prática.
Não é só ficar parado, é ação. É ação, é ir para cima, fazer o que tem que ser feito. Eu vou falar sempre que é o seguinte: Deus, ele é sempre conosco. Só que Deus não faz o que é a nossa parte. O que é a parte de Deus, ele já fez. Agora tem a nossa parte. Fazer, ir para cima, trabalhar, buscar a nossa técnica. Ele está falando de venda. Venda na marcenaria é tudo. Venda na marcenaria é muito importante. Você abordar esse assunto, você dominar esse assunto. Hoje é muito técnico. Você tem técnica para vender, técnica para atender, técnica para produzir, técnica para entregar, para montar. Tudo é técnica. E a gente está sempre se aperfeiçoando, buscando conhecimento, inovando, coisas que vão realmente fazer a diferença. O cara diz assim, bicho, eu preciso vender. Só que para tu vender, tu tem que estudar comportamentos de pessoas. Ó, conhece esse, Leandro? Conheço. Como convencer alguém em 90 segundos? Cara, tá aqui. Tá aqui como você vendeu o seu produto. Eu quero indicar para mim até hoje o melhor livro de vendas que eu já vi, cara. A Bíblia de Vendas. Legal. Entendeu? Esse livro, Leandro, é fantástico. Então, se tu tem dificuldade de vender, cara, porque se tu tem dificuldade de vender, é porque tu não tem conhecimento de venda. Então, você tem que estudar. Você tem que estudar. Então, esses dois livros aqui, Tira o o que print que aí. eu faço? Hã? De novo, Israel, para a galera tirar o print do livro. Ó, a Bíblia de Vendas, certo? A Bíblia de Vendas, como convencer alguém em 90 segundos. Top. Entendeu? Para mim, dois livros fantásticos. E aí, porque, cara, às vezes a gente quer crescer, a gente não se posiciona, a gente não quer fazer curso, Leandro, a gente não quer ler, entendeu? A gente não quer ler, a gente quer que as coisas aconteçam. Amigo, o seu conhecimento, se você não está sabendo vender, se você não está crescendo, tem uma falha aí. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. Entendeu? Então, tem que fazer curso, faça. Foca naquilo, ó. Aí eu trago aqui, ó. Foco. Entendeu? Você precisa aprender a focar naquilo que é do teu interesse. Então, eu tenho umas alunas que ela diz assim, Israel, eu gosto de ler. O que você está lendo, amiga? Israel, eu estou lendo aqueles romances de 500 páginas. Eu disse, cara, tu tá lendo romance de 500 páginas, toda bloqueada e cheia de bloqueio, de problema emocional. Ela, qual é o problema? Eu digo, o problema é que ao invés de tu estar lendo esse livro, você tem que estar lendo em algo que vai de encontro à tua necessidade. Tu vai ler um romance de 500 páginas, vai mudar o que na tua vida? Ela, caraca, eu não tinha olhado por esse olhar. Então, se tu é vendedor, tu vai ficar lendo revista esportiva, entendeu? Você tem que trabalhar, focar na tua área, naquilo que você... Então, se eu trabalho com desenvolvimento pessoal, eu tenho que ler tudo que diz respeito ao desenvolvimento social, entendeu? Eu preciso. Então, isso precisa virar hábito na minha vida, ó. Esse é top. Hábitos atômicos, entendeu? Você precisa aprender. Cara, tem resposta para tudo. Israel, eu tenho uma dificuldade em tal coisa. Existe a resposta para isso. Vai atrás, procura ajuda. Procura mentores, procura pessoas que possam te ajudar, porque tem alguém na tua área que explodiu, que é sucesso total. Então, o que esse cara fez? O que esse cara lê? Né? Tu pega aí o Paulo Vieira. O cara perguntou para ele, Paulo Vieira, como é que você consegue alimentar tudo isso, cara, essa mentalidade? Ele vai dizer, olha, eu acordo de manhã, aí alimento da palavra de Deus, depois é 30 minutos de oração, depois é academia, depois é não sei o quê, depois é não sei o quê. Quando eu boto minha roupa, que eu tô pronto para ir, eu tô pronto. Cara, o cara tá igual um He-Man, entendeu? Aí tem gente que acorda igual animal bruto, tá entendendo? Acorda de qualquer jeito, e aí bota a roupa e sai, aí anda pro trabalho. Cara, eu digo para os meus alunos o seguinte, Leandro, você decide como é que vai ser o teu dia. Por que, Israel, que eu decido? Porque o que tiver no controle, você tem que dominar. O que tiver no teu controle, você tem que dominar. Então, por exemplo, cara, eu chego no meu trabalho, a equipe pergunta assim, um dia, uma pastora que trabalha lá no setor perguntou assim, Israel,
me dá a receita. Eu disse, que receita? A receita de chegar todos os dias no mesmo ânimo no trabalho. Ela disse, cara, isso é inédito. Eu disse, primeira coisa, descubra sua identidade. Segunda coisa, trabalhe no seu propósito. Terceira coisa, trabalhe se divertindo. Não tem peso, não é cruz, faça com alegria. E no dia que eu perder a alegria do meu trabalho, eu tenho que pedir para Deus me colocar em outra coisa, porque não é mais propósito. Ela disse assim, rapaz, mas é isso aí mesmo. Ela disse, Israel, tem dia que eu só venho para cá, obrigado. Depois comece a orar para Deus te tirar daqui, amiga. Ir para outro lugar. Porque isso vale para qualquer pessoa. Entendeu? Leandro, antes de tu trabalhar com marcenaria, tu trabalhava com o quê, irmão? Tu tava com uma loja no shopping. O que tem a ver? A loja era de quê? De guloseimas. O que tem a ver guloseima com marcenaria? Cara, que virada radical, entendeu? Que virada radical. Mas isso é o quê? Ó, e eu já ouvi da sua boca você dizendo, cara, você ganhava muito bem. Irmão, já estava em vários shoppings, já tinha várias lojas espalhadas no Brasil. Você estava bem financeiramente, mas não estava preenchido, irmão. Porque não era propósito. E propósito, o povo pensa que propósito tem a ver com dinheiro somente. Não, entendeu? Propósito tem a ver com realização, com plenitude. Tem a ver com desfrute, com transbordo. Aí o cara vai para uma marcenaria, passar o dia na poeira lá da madeira e tal, sujo. E ali tava, o cara tu chega lá, o cara tá com um sorrisão. O que é isso? Propósito, amigo. Então, se você tá fora do propósito, vaza daí. Vaza. Cara, eu dizia pro Leandro que a semana de quem trabalha no propósito, cara, o tempo voa. Não tem tempo ruim. Segunda-feira é qualquer dia, não é, Leandro, na semana? Todo dia é segunda. Todo dia é segunda. Hoje é o dia da... Que preguiça, moço. Que história é essa? Eu tô lendo o livro essa semana, né? Porque eu tô aí na pegada, um livro por semana. Tem semana que não consigo, aí vou pro resumo. Ele é... Cara, deixa eu olhar bem aqui. Eu preciso dizer. Porque vou dar um spoiler bem aqui. O livro fala, Leandro, de 5 segundos para você tomar a decisão. Hashtag 5 segundos. Porque o despertador despertou 5 horas da manhã, segunda-feira. Eu tenho que ir para academia, cara, antes de dar 5, 4, 3, 2, 1. Você já tem que estar de pé. Levanta. Isso vale para tudo. A Heloísa vale para tudo. A decisão, quanto mais tardia, é mais dolorida. A decisão é rápida. Então, tem que decidir, tem que acordar, pula e levanta e vai. Tem que fazer, faz. Quanto mais a gente demorar em uma decisão, ela vai custar mais caro. O nome do livro é A Regra dos 5 Segundos. Cara, fantástico o livro. Legal. Tô no finalzinho dele. E aí o que acontece? Ela trabalha muito isso. Cara, é de uma autora americana. Ela vive no Brasil e Estados Unidos. Ela diz o seguinte: nada na vida dela dava certo. Nada. Entendeu? E aí, quando ela aplica na vida dela a regra dos 5 segundos, acabou, irmão. Acabou. Era obesa, não conseguia ir à academia, comia errado, não crescia financeiramente nada. Hoje é uma das maiores palestrantes que tem nos Estados Unidos. Entendeu? Então, o que acontece? É posicionamento. Cara, eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar atitude, eu preciso me movimentar. Porque faz como os caras dizem aí, moço, desaparece, some aí 6 meses, enfia a cara nos livros, faz curso, trabalha bloqueio, cuidado com quem você anda, os ambientes que você frequenta. Eu fui num condomínio esse final de semana, na beira do lago. Cara, e lá tem umas casas. Pega o carregador do papai desse aqui. Os caras têm piscina em cima, no piso de cima das casas lá, em frente ao lago. E aí eu olhei lá, tinha uma mesa, que tinha assim uns 10 caras lá na mesa. O iatezão estacionado lá na beira do lago, barcozão bonito, carrão na porta e tal. Aí eu tava com uma galera no carro, disse, olha para aquela galera ali.
Olha, se tu sentar naquela mesa ali, tu vai ver o nível do assunto dos caras. Então, se um pobre sentar bem ali no meio daqueles caras, ele vai sair de lá com os miolos dele fritando. Fritando. Por quê? Porque olha com quem você anda, olha os ambientes que você frequenta, e isso vai te transformar. Com certeza. Se eu andar com pessoas de baixa mentalidade, a minha mentalidade vai ser baixa. Se eu andar com pessoas de mentalidade rica, o que pode acontecer? A minha mentalidade ela vai se tornar mentalidade rica. Então, do jeito que as coisas estão, Leandro, as pessoas não vão crescer se não tiver esse posicionamento. E o interessante, cara, é que imagina você aí quando tu começou na marcenaria, tu não tinha noção se tu ia chegar onde você está hoje. Mas isso é o quê? Só vai, cara, só começa. Só começa, busca aprender sobre, coloca Cristo no centro. Eu quero dizer assim para a galera que vai assistir isso aqui, eu estou assistindo, que ainda tem resistência, entendeu? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Os caras, os grandes hoje no Brasil, eu quero te falar de Flávio Augusto, eu quero te falar de Pablo Marçal, eu quero te falar hoje aí de Rick Chester, dessa galera toda. Essa galera toda que há alguns anos atrás, o Primo Rico, que há alguns anos atrás nem citava o nome Jesus Cristo. Só que os caras entenderam, Leandro, que tudo que eles aprenderam teve uma fonte. E essa fonte chama-se Bíblia. Tudo, tudo. É comprovado que todo conhecimento que te leva a prosperar, que te leva ao sucesso, ela não existe outra fonte na face da terra a não ser palavra de Deus. E durante muito tempo teve uns caras intelectuais que conseguiram aplicar tudo isso sem citar o nome de Deus. E aí muita gente se iludiu achando, eu sou top por isso, por isso. E aí quando tu vai buscar, a fonte é a palavra de Deus. Então não tem como, cara, não tem como você fugir disso. Não tem como. Como é que é o nome dele, que é pastor, palestrante também, top, ele diz assim, é muito tranquilo, se você quiser que eu fale de Deus, eu vou falar de empreender, de empresa envolvendo Deus. Agora, se você disser que eu não é para me falar o nome de Deus, eu passo 3 dias contigo, aplicando princípios bíblicos sem citar o nome de Jesus. Entendeu? E os caras fazem isso, amigo. Os caras fazem isso. E aí, quando os caras entendem que você coloca Cristo no centro, beleza. Aí os caras entenderam o seguinte, Leandro. Quando você assume isso, a tua vida explode em todas as áreas. E aí os caras entenderam que toda a riqueza permitida com Deus, ela tem 2 objetivos. Dar o melhor para a tua família e ajudar pessoas. Cara, caça outra coisa que tu não vai encontrar sentido, além disso aí. Você pode se tornar um multimilionário, um bilionário, mas o prazer está em pegar essa riqueza, investir na sua família e ajudar pessoas. A esposa do cara lá do Facebook, não estou lembrado o nome dele, ela chegou para ele e disse assim, qual o sentido de tanto dinheiro? Quantos milhões caem todos os dias na nossa conta? Vamos fazer o que com isso? Vamos ajudar a gente. Aí os caras, ele mais ela, começaram a criar projeto social. Cara, dobrou a felicidade. Isso gera alegria, utilidade, eu vou me sentir útil, entendeu? Porque eu estou transformando vidas. É isso. E isso é um posicionamento. Eu só estou transbordando na vida das pessoas aquilo que Deus fez na minha. E tá tudo certo, cara. E tá tudo certo. Então, esse posicionamento, Leandro, ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Porque se nós não nos posicionar, ninguém vai fazer isso por nós, entendeu? Verdade. Posicionamento vai mudar completamente o rumo, né? Da história das nossas vidas. Cara, eu ficaria aqui a noite todinha te ouvindo, cara. Eu acho bom demais. Muito top. É muito, assim, alimentador o seu conhecimento. E eu fico, assim, muito maravilhado de ter te conhecido.
e de ver que você é uma pessoa que compartilha, né, que quer realmente ajudar pessoas, transformar vidas. A moça que entrou aí, a sua aluna, e o tanto que você ficou feliz, assim, dá para notar na sua alegria e ver pessoas prosperando, pessoas. E isso é muito bom, né? Eu sinto isso também no nosso projeto, quando eu faço e vejo uma pessoa que evoluiu, que quer evoluir na profissão, eu fico muito feliz. É muito bom mesmo. Então, eu ficaria aqui horas e horas te ouvindo, é só que viajando, minha mente vai longe. Para encerrar aqui, Israel, eu queria que você deixasse uma mensagem assim para as pessoas que vão assistir, ouvir essa live, estão ao vivo, uma mensagem assim profunda para a pessoa refletir mesmo sobre a vida dela, sobre o que ela pode fazer, né? Entendi. Que eu deixo para você? Olha para a tua vida. Olha para a tua vida hoje. Olha para a sua vida espiritual. Olha para o seu casamento, se você é casado. Olha para a tua família, para os seus filhos. Olha para a tua vida emocional, como que você tem administrado o seu emocional. E olha para a vida profissional. Nas 4 áreas da sua vida, você tem os resultados que você sempre quis. Você está vivendo os propósitos de Deus em todas as áreas da sua vida? Se a sua resposta for sim, cara, então mantém, só mantém. Agora, se você está frustrado, se você está decepcionado, se você não está vivendo aquilo que você sempre sonhou, eu quero te dizer uma coisa: se posicione. Se posicione, tome atitude. Ninguém vai fazer por ti, não vai cair pronto do céu, porque Deus ele só age na vida dos seus filhos quando ele olhar lá de cima e ver que tu fez tudo que estava no teu controle, tu foi no teu limite, tu deu teu 100%. Então, do jeito que você está, se você cruzar os braços, a tendência é se frustrar mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você não consegue fazer por ti, faz pelo teu cônjuge. Faz pelos teus filhos, porque daqui a pouco teus filhos vão chegar para ti e vai dizer: pai, obrigado pela vida incrível que o Senhor proporciona para nós. Porque você não nasceu só para a dor e para o sofrimento, não. Você não nasceu para passar necessidade nessa terra. Você não nasceu para viver pobreza nessa terra e ver teus filhos passando necessidade, não. Você nasceu para viver o melhor de Deus nessa terra. E Deus só está esperando você se posicionar. Como é que se posiciona, Israel? Busque a sua verdadeira identidade, viva a sua verdadeira identidade. Aprenda a suportar processo. E processo tem a ver, Leandro, com sangue, lágrimas, suor e gordura. Aguenta firme, para de reclamar, para de botar culpa nas pessoas. Tenha autorresponsabilidade, assuma seus erros. Volta lá no passado, o que precisa ser corrigido, quais são os traumas, quais são os bloqueios, busca ajuda para resolver, entendeu? Para você alcançar os propósitos na tua vida, tu vai ver que o que nós estamos te dizendo aqui é uma loucura. E é muita loucura que nós estamos falando aqui. Mas é uma loucura, cara, real. E se você viver ela, você vai ter a tua vida transformada e você vai impactar uma multidão de gente. E não tem coisa mais grata, Leandro, do que você estar num lugar e chegar alguém e dizer assim: foi esse aí que Deus usou. Foi esse instrumento aí que Deus usou para iluminar a minha mente, a minha vida, e hoje eu sou o que sou, porque Deus colocou essa pessoa na minha vida. Então, você nasceu para dar certo, você nasceu para viver propósito de Deus. Aí eu tenho uma frase que eu gosto muito dela: eu nasci para viver o melhor de Deus nessa terra, e eu não aceito menos que isso. Não aceite a vida que você está vivendo, meu amigão. Não aceite. Deus quer mais, Deus quer o melhor para você. Tenha certeza disso, tá? Que Deus te abençoe. Tá aí o nosso Instagram. Se quiser conversar com a gente, chama a gente aí. Se tiver precisando de ajuda, quer fazer uma mentoria, conversa comigo, entendeu? Quer um treinamento na tua empresa, nós estamos à disposição, beleza? E eu tô aqui, Leandro, contando as horas para o Seja Incrível aí, irmão. Bora, vamos que vamos. Vai ter. Esse ano vai ter a imersão. Logo, logo a gente divulga a data aí, pessoal. E eu tenho um projeto de levar o Seja Incrível, Israel, em outras empresas, em outras cidades do Brasil. Um projeto maior que a gente está estruturando. Eu acredito que ano que a gente vai conseguir fazer isso.
Beleza? Meu irmão, Se você viu, é porque existe, já entendeu? vi. Já é, Cara, entendeu? muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é bem corrida e eu fico muito feliz de poder ter feito essa live com você, você compartilhar todo esse conhecimento. Eu acredito muito que quem ouvir e colocar tudo isso em prática realmente vai colher fruto. Show de Meu bola. irmão, Alguém pediu para me colocar a lista de livros. Quando tu salvar a live, eu vou lá nos comentários e coloco, viu? fechou, combinado. Beleza? Abração, viu, irmão? Obrigado pelo convite. Abraço na Heloísa aí nas crianças, viu? Com Show de bola. certeza. Valeu, meu irmão. Já quero agradecer você que acompanha ao vivo, você que está assistindo pelo YouTube, pelo Spotify. Esse é o Escolhido Cast. Tivemos aqui o nosso amigo Israel. E quero agradecer aqui nossos parceiros, apoiadores do nosso projeto, que é a Marcenaria Diferente, a Minélia, a Itus e a Fresite, que acreditam que é possível transformar vidas, é possível você ter uma empresa saudável, produtiva e lucrativa. Tamo junto, viu? Conte comigo.